E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, como eu defini com vocês, o ato administrativo, eu falei isso no primeiro bloco, ele é regido pelo direito público. E dizer que esse ato é regido pelo direito público significa dizer que incide sobre esse ato garantias e prerrogativas decorrentes da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, em razão dessa supremacia do interesse público sobre o interesse privado, algumas prerrogativas incidem sobre esses atos administrativos. A ideia é de que esses atos gozam de garantias e prerrogativas que decorrem dessa supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Essas prerrogativas nós vamos chamar de atributos do ato administrativo. Os atributos como características decorrentes da supremacia do interesse público, tá? E aí, para começar, primeiro atributo presente em todos os atos, na verdade são dois atributos, são as presunções. A presunção de veracidade e a presunção de legitimidade. Mas vamos lá. Eu vou trabalhar uma por uma, tá? Começando pela presunção de veracidade. A presunção de veracidade diz respeito a fatos. O que eu estou lhe dizendo é que todo ato administrativo será verdadeiro até que se prove o contrário. Até prova em contrário. Todos os atos administrativos presumem-se verdadeiros. A gente chama essa presunção de veracidade de fé pública. A fé pública é a ideia de que os fatos apresentados no ato administrativo correspondem à realidade. Então, até que se prove em sentido contrário, todos os fatos que foram expostos nesse ato são presumivelmente verdadeiros. Presumem-se que os atos administrativos são verdadeiros e dizem a verdade, até prova em contrário. Enquanto não houver prova em contrário, esse ato administrativo está dispondo acerca da realidade. A ideia é essa. A presunção de veracidade diz respeito a fatos. Então, existe uma presunção de veracidade dos fatos alegados pela administração. Imagine que você atravessou... Claro, a presunção é relativa, tá? Põe aqui para mim, não é uma presunção juris et iure, não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa, é uma presunção juris tantum. Então, é uma presunção de que existe a veracidade dos fatos alegados até que se prove o contrário. Então, enquanto não houver prova em contrário, os atos presumem-se verdadeiros. Não é uma presunção absoluta, porque se admite prova em contrário para elidir essa presunção. Mas enquanto não houver prova em contrário, o ato administrativo diz a verdade. Imagine, como eu ia dizendo, que você atravessou o sinal vermelho, o guarda viu. Ele não precisa de foto, ele não precisa de nada. Ele pega a multa, assina e manda para sua casa. Você vai dizer, eu nem estava lá. Prove que eu estava. E ele vai dizer, prove que você não estava. Porque essa presunção de veracidade, ela enseja uma inversão do ônus da prova em relação aos fatos. A administração, ela não precisa provar a verdade do que ela diz. É você que tem que provar que aquilo que a administração pública está dizendo não corresponde à realidade. Então, inverte-se o ônus da prova em relação aos fatos. O Estado, ele não precisa provar a verdade dos fatos alegados por ele. É o particular que tem que provar que os fatos alegados pela administração pública não correspondem à realidade. Então, se inverte o ônus da prova em relação aos fatos. A ideia é de que essa presunção de veracidade é uma presunção relativa que faz com que o ato diga a verdade, até prova em contrário, é a fé pública, né? A presunção de legitimidade já não diz respeito a fatos, diz respeito ao direito. Significa dizer que o ato administrativo é lícito, legítimo, válido, até prova em contrário. Também uma presunção relativa, também uma presunção juris tantum, mas enquanto não houver prova em contrário, o ato administrativo é presumivelmente legítimo. Esse ato é presumivelmente válido até prova em contrário. Não havendo prova em contrário, esse ato administrativo, ele será válido e legítimo e vai produzir efeitos como se legítimo fosse. A ideia é de que essa presunção de legitimidade, ela efetivamente diz respeito ao direito. No momento que o ato é praticado, ele começa a produzir efeitos como se legítimo fosse. Claro que se admite prova em contrário, né? A gente sabe que é possível se comprovar a nulidade do ato e requerer a nulidade dele. Mas enquanto não houver prova em contrário,
o ato é lícito, é legítimo, ele é presumivelmente válido. Então, ele é expedido em conformidade com o ordenamento jurídico e, por isso, com a perfeição do ato, a princípio, ele é considerado válido e apto a produzir efeitos. Além das presunções de veracidade e de legitimidade, os atos administrativos gozam do atributo da tipicidade. Tipicidade não é bem um atributo, mas alguns doutrinadores trabalham como atributo e se vier na prova você vai marcar que a tipicidade nada mais é do que o princípio da legalidade aplicado aos atos. Então, falar que o ato administrativo ele atende ao princípio da tipicidade é dizer que esse ato está regulamentado em lei. É um ato típico, é um ato que depende de lei para que possa ser praticado. Então, o ato administrativo tem que estar previamente tipificado em lei. Na verdade, é o princípio da legalidade estrita que a gente conversou na primeira aula, né? Aqui, a prática dos atos administrativos depende de um prévio tipo legal definido. Então, tem que haver um tipo legal previamente definido para que esse ato possa ser praticado. A ideia é de tipicidade. O ato administrativo é praticado porque ele está tipificado em lei. Não havendo tipificação legal, não é possível praticar esse ato administrativo. Então, todo ato administrativo é típico, está previamente estabelecido na lei. Beleza. Também, os atos que geram obrigações a particulares, aí já não são todos os atos, mas aqueles que geram obrigações, gozam do atributo da imperatividade. A imperatividade é o poder que a administração pública tem de impor obrigações a particulares, independentemente da concordância dele. Já dei alguns exemplos disso na aula que eu falei de poder de polícia, né? Mas imagine que o ato diz, não estacione. Não é um acordo, não é uma combinação, é uma imposição. O Estado, ele pode unilateralmente, dentro dos limites da lei, impor obrigações ao particular. Não estacione e ponto. Independentemente de você concordar ou não, esse ato impõe uma obrigação ao particular de forma unilateral. A imperatividade é isso. É o poder que a administração pública tem de, dentro dos limites estabelecidos na lei, impor obrigações a particulares de forma unilateral. Essa imperatividade permite que a administração imponha obrigações unilateralmente ao particular. Então, nesse caso, a administração pode, unilateralmente, impor uma obrigação ao particular, independentemente da concordância dele. A ideia da imperatividade é a ideia de que esse particular, ele pode impor o Estado, ele pode impor obrigações ao particular de forma unilateral. Não estacione e ponto final. E se você estacionar, multa. A multa, pessoal, nada mais é do que o poder que a administração pública tem de se valer de meios indiretos de coerção. Quando eu falo de multa, eu estou falando justamente dessa possibilidade que a administração pública vai ter de se valer de meios indiretos de coerção. Pessoal, a multa, preste atenção porque eu estou falando de meios indiretos, ela faz com que o particular se sinta obrigado a tirar o carro. O Estado não está rebocando o seu carro, ele está indiretamente fazendo com que você, particular, se sinta coagido a obedecer aquele ato, né? Alguém vai dizer, estacione ali, você vai dizer, eu não quero tomar uma multa. Então, indiretamente, o particular fica obediente à prática desse ato. Esses meios indiretos de coerção, esse poder que a administração pública tem de se valer de meios indiretos de coerção para exigir o cumprimento do ato, nós vamos chamar de atributo da coercibilidade ou exigibilidade. A exigibilidade ou a coercibilidade é justamente esse poder que a administração tem de exigir o cumprimento do ato, se valendo de meios indiretos de coerção. Por meios indiretos, ele exige que o particular obedeça o ato. Ele te aplica uma multa para que você se sinta obrigado, coagido a cumprir aquela imposição prevista previamente no ato administrativo. Né? Prevista previamente está péssimo, já é previamente. Então, isso é coercibilidade ou exigibilidade. Mas imagine que você não estacionou o carro em local proibido. Você estacionou o carro na frente de um hospital. A ambulância não consegue sair. Vai morrer alguém. Adianta aplicar uma multa e esperar você tirar o carro? Não.
o Estado vai lá e reboca o seu carro. No momento que ele reboca o seu carro, ele não está mais se valendo de meios indiretos de coerção. Quando ele reboca o seu carro, ele agora está se valendo de meios diretos de execução do ato. Exatamente. Você vai dizer assim, quer que eu tire o carro? Ele vai dizer, não precisa não, meu querido. Eu já tirei, né? O Estado vai lá e executa o ato diretamente. Então, ele se vale de meios diretos de execução. Ele executa o ato de forma direta. A ideia é de que, nesses casos, o Estado pode se valer de meios diretos de execução. A administração, ela executa o ato diretamente. E aí, esse poder que a administração tem de se valer de meios diretos de execução, a gente chama de atributo da executoriedade, ou da autoexecutoriedade. A ideia é de que essa executoriedade ou autoexecutoriedade é o poder que a administração pública tem de se valer de meios diretos de execução do ato. O Estado vai lá e executa o ato diretamente. Essa possibilidade de se valer de meios diretos de execução é o que nós vamos chamar de atributo da executoriedade. A executoriedade ou a autoexecutoriedade é justamente esse poder dado ao Estado de se valer de meios diretos de execução do ato, tá? A autoexecutoriedade não está presente em todos os atos. A doutrina costuma dizer que a autoexecutoriedade decorre de lei, ou a lei prevê o ato como autoexecutável, ou então ela decorre de uma situação de urgência, como foi o exemplo que eu dei a vocês, né? Ou existe uma situação emergencial que faz com que o ato seja executado para garantir o interesse público, ou então essa autoexecutoriedade decorre diretamente da lei. É possível que a própria lei determine a execução do ato, mas também essa autoexecutoriedade pode decorrer de uma situação de urgência, de uma situação emergencial. Beleza? Ótimo. Com isso entendido, pessoal, para que o ato esteja perfeito e acabado, gerando efeitos no mundo jurídico, ele deve passar por 3 planos de análise: a perfeição, a validade e a eficácia. Então, o ato que produz efeitos regularmente no mundo jurídico é um ato perfeito, válido e eficaz. Para que o ato esteja regularmente produzindo efeitos no mundo jurídico, ele deve passar por esses 3 planos de análise: perfeição, validade e eficácia do ato. O ato perfeito, válido e eficaz, ele estará produzindo efeitos no mundo jurídico de forma regular. A ideia é de que esse ato deve ser perfeito, válido e eficaz. O que é isso? A perfeição é a existência do ato. O ato perfeito é o ato existente. Então, a perfeição nada mais é do que o cumprimento de todas as etapas necessárias à formação do ato administrativo. O ato perfeito é aquele ato que cumpre todas as etapas necessárias à sua formação. A ideia é de que, nesse caso, eu estarei tratando de um ato administrativo perfeito. Tá? O raciocínio é de que esse ato perfeito é o ato que cumpre todas as etapas necessárias à sua formação. O ato perfeito é o ato que já foi concluído. Imagine a aposentadoria do servidor, como o exemplo que a gente tinha dado até então. No momento que o órgão manifesta a vontade, o ato ainda não está perfeito, ele ainda está em formação. Depois que o Tribunal de Contas aprova, esse ato se aperfeiçoou, porque todas as etapas de formação do ato foram concluídas. Então, isso é a perfeição, é a existência do ato, é a conclusão de todas as etapas necessárias à formação desse ato, tá? Não basta ele ser perfeito. Esse ato deve ser válido, ele deve ser praticado em conformidade com o direito, com o ordenamento jurídico. É porque quando eu falo de validade, a gente pensa de adequação do ato à lei, né? Tá certo, mas entenda a lei de forma ampla. A lei do ato mesmo, mas os princípios constitucionais, as disposições constitucionais que sejam regras também, enfim, esse ato, ele precisa estar de acordo com o direito como um todo. O ato válido é aquele ato legítimo, é aquele ato que foi praticado de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, de acordo com os princípios aplicáveis à matéria. Então, isso é um ato válido. É um ato que está em acordo com o direito, em acordo com o ordenamento jurídico como um todo.
Além disso, o ato deve ser eficaz. A eficácia nada mais é do que a aptidão desse ato para a produção de efeitos, né? Então, o ato deve estar apto a produzir efeitos. Isso é a eficácia do ato. Em regra, o ato perfeito e válido é eficaz, né? A princípio, se o ato já é perfeito e o ato já é válido, ele já está apto a produzir efeitos. A regra geral é que esse ato perfeito e válido esteja apto a produzir efeitos. Mas em algumas situações, a eficácia do ato é diferida pelo próprio ato. Então é possível que o próprio ato atrase a sua eficácia por meio da previsão da necessidade do implemento de uma condição ou do advento de um termo. Então a gente fala em condição suspensiva ou termo inicial, né? São situações em que o ato já é perfeito e válido, mas ele depende do implemento de uma condição ou do advento de um termo para que ele possa produzir efeitos. Imagine que você pretende se casar na praia, requerer uma autorização de uso de bem público para casar na praia. O processo de autorização tramitou e o ato foi praticado. Ele é perfeito. Ele foi praticado regularmente, então ele é válido. Mas você vai casar na praia daqui a 3 meses. Então esse ato ainda não é eficaz. Existe um termo inicial. Você pode casar agora? Não. O ato foi praticado para você casar daqui a 3 meses. Então, esse ato é perfeito, válido, mas ele ainda não está apto a produzir efeitos. Todas as vezes que você estiver diante de um ato perfeito e válido, mas que está dependendo do implemento de uma condição ou do advento de um termo, a gente vai chamar de ato administrativo pendente. O ato pendente é justamente esse ato perfeito, válido e ineficaz. Ou seja, ele já é perfeito e válido, mas a eficácia dele está dependendo do advento de um termo ou do implemento de uma condição. Isso é um ato administrativo pendente, tá? Cuidado, porque a prova vai lhe dizer que o ato que ainda não cumpriu as etapas de formação não pode produzir efeitos, consequentemente, é um ato pendente. Não. Se o ato não cumpriu as etapas de formação, ele é um ato imperfeito. Tá? O ato pendente é o ato que já é perfeito, já é válido, mas ainda não está apto a produzir efeitos. Quero lembrar ainda que, em virtude da presunção de legitimidade, no direito administrativo é possível que o ato seja perfeito, inválido e eficaz. Por quê? Porque imagine que o ato foi praticado te concedendo um benefício, você é servidor público. Mesmo sendo inválido, ele produz efeitos, porque ele é presumivelmente válido e legítimo, né? E aí, 6 meses depois, entendem que o ato é inválido. Tudo que você recebeu durante 6 meses de boa-fé não pode ser devolvido. Então, esse é um ato perfeito, inválido, que produziu efeitos. A ideia é de que a presunção de legitimidade permite que o ato inválido produza efeitos até que se verifique a invalidade desse ato. Ok? Beleza. Vamos para o que interessa para a gente mais do que tudo, a extinção dos atos. Para começar, bem simples, mas também ninguém pergunta em prova, só para você saber, o ato pode ser extinto de forma natural. Então, a primeira hipótese de extinção do ato é o que a gente chama de extinção natural. É aquela que decorre ou do advento do termo final, quando o ato tinha um prazo, ou do cumprimento dos efeitos. Então, você queria uma licença para dirigir. A licença foi concedida com validade de 5 anos. Terminaram os 5 anos, a licença está extinta. Você tem que ter uma nova, né? Então, a ideia é que o ato foi extinto de forma natural, pelo advento do termo. O advento do termo final extingue o ato. Também, esse ato pode ser extinto pelo cumprimento dos efeitos. Ele cumpriu os efeitos necessários à sua prática, né? Então, imagine que uma licença para construir. A licença para construir foi concedida. No momento que se concedeu a licença para construir, esse ato, então, ele passou a estar efetivamente concluído, porque você teve uma licença para construir, construiu, acabou. O ato cumpriu os efeitos. Então, é possível que esse ato seja extinto naturalmente, ou pelo advento do termo, ou pelo cumprimento dos efeitos. Também é possível que o ato seja extinto por meio de renúncia do beneficiário. O beneficiário do ato, ele pode renunciar ao benefício.
Claro que quando eu falo de extinção pela renúncia, estou falando de atos administrativos ampliativos, né? Aqueles que geram direitos. Ninguém pode renunciar à obrigação. Mas aqueles atos que geram direitos a particulares podem ser extintos pela renúncia do beneficiário. O beneficiário renuncia ao benefício, né? Ele faz a renúncia ao benefício concedido, o ato está extinto. Também, o ato pode ser extinto pelo desaparecimento da pessoa ou da coisa sobre a qual o ato recai. Foi tombado um casarão, o casarão caiu, o ato de tombamento está extinto. Foi nomeado um servidor, morreu, o ato de nomeação está extinto, os efeitos dele todos. Então, é a extinção pelo desaparecimento da pessoa ou pelo desaparecimento da coisa sobre a qual o ato recai. Agora, o que interessa para a gente é que o ato administrativo pode ser extinto pelas hipóteses de retirada. Isso é o que a gente vai ter que tomar cuidado na hora da prova. A retirada nada mais é do que a extinção do ato em virtude da prática de um outro ato que retira ele do mundo jurídico. Então, essa retirada, ela se divide em 5 espécies: anulação, revogação, cassação, caducidade e contraposição. Então, as situações de retirada, né, a teoria das nulidades, é o tema mais cobrado na matéria de atos. São as situações em que o ato é retirado do mundo jurídico pela prática de um outro ato. Se pratica um outro ato, e esse outro ato retira o ato anterior do mundo jurídico. Como eu te falei, são 5 hipóteses. Anote a primeira: anulação. Então, para começar, o ato pode ser retirado do mundo jurídico por meio de uma anulação. A anulação ocorre todas as vezes que o ato sofre de um vício de ilegalidade. A ideia é de que a anulação é a retirada do ato administrativo do mundo jurídico em decorrência de um vício de ilegalidade. Se o ato é válido, ele não pode ser anulado. Não se anulam atos administrativos válidos, tá? A ideia é de que a anulação depende da existência de um vício originário de ilegalidade. O ato é praticado ilicitamente, por isso ele vai ser anulado. Não se anulam atos válidos, eu só posso anular o ato se esse ato foi ilícito, foi inválido, foi irregular. Então, o ato foi praticado originariamente de forma ilegal e a administração ou o judiciário, verificando a ilegalidade desse ato, determinam a anulação desse ato. A anulação, ela decorre necessariamente de um vício de ilegalidade, um vício originário de ilegalidade. Repito, não se anulam atos administrativos válidos. Só é possível a anulação de um ato se esse ato tiver um vício de ilegalidade originário. Então, havendo um vício originário de ilegalidade, aí, nesse caso, o ato administrativo será anulado. Ele vai ser anulado em decorrência do vício de ilegalidade originário, tá? Seguinte, se o ato tem uma ilegalidade originária, ainda que eu verifique essa ilegalidade posteriormente, ela precisa retroagir. Então, a anulação, ela opera efeitos ex tunc, ou seja, anula-se o ato desde a sua origem. Esse ato é inválido desde a sua origem e essa anulação vai declarar a nulidade do ato desde a sua origem. Então, a anulação opera efeitos retroativos, ela retroage à data de origem do ato. Claro, resguardados os direitos adquiridos de terceiros de boa-fé. Eu vou te explicar o que é isso. Primeiro, não existe direito adquirido à manutenção de um ato nulo, tá? Ninguém tem. Ninguém tem direito adquirido a manter um ato nulo no mundo jurídico. Então, não há direito adquirido à manutenção de um ato nulo. O que existe é o direito adquirido à manutenção de alguns efeitos desse ato. Então, eu posso manter alguns efeitos desse ato nulo. Vou explicar. Imagine que você foi nomeado sem concurso. O ato de nomeação é nulo. Não importa o que você venha fazer. O ato que determinou a sua nomeação sem concurso é um ato administrativo nulo, ilegal, tá? Daí, você lá, pensando que era servidor, você de boa fé. Por mais de boa fé que você esteja, a sua nomeação é nula. Não tem como torná-la válida, tá? Independentemente da sua boa fé. Agora, imagine que você expediu uma certidão negativa de débito para mim, Matheus.
3 meses depois, verificaram a ilegalidade da sua nomeação, anularam a sua nomeação desde a origem. Você nunca foi servidor. A verdade é essa. A nomeação foi nula desde a origem. A minha certidão vale? Vale. É a teoria do agente de fato, é a teoria da aparência, né? É o princípio da segurança jurídica. Então, a nomeação do sujeito sem concurso que é nula, ela manteve alguns efeitos desse ato de nomeação para mim, Mateus. Então, essa nomeação fez com que a certidão expedida para mim se mantivesse válida. Essa é a ideia. Então, essa nomeação, ela gerou um efeito que vai se manter apesar da nulidade da nomeação. Então, a anulação retroage à data de origem do ato, resguardados os direitos adquiridos de terceiros de boa-fé. Tranquilo? Ótimo. Vamos lá. Anulou-se o ato administrativo. Eu quero que você entenda que, como essa anulação decorre de um vício de ilegalidade, a anulação pode ser feita pela própria administração pública ou ela pode ser feita pelo Poder Judiciário, né? A própria administração tem o poder dever de determinar a anulação dos seus atos. Princípio da autotutela. Súmula 473 do STF, que regulamenta que a administração tem o poder de rever os seus próprios atos independentemente de provocação. Leia-se poder-dever. Não é uma faculdade, tá? Então, verificou que o ato é ilícito, a administração não só pode, como ela deve determinar a anulação do ato ilegal. Não é uma faculdade da administração. Ela tem o poder-dever de determinar a anulação do ato ilícito praticado por ela, independentemente de provocação. Então, ainda que ninguém provoque a administração pública, ela tem esse poder-dever de determinar a anulação desse ato. Então, anula-se esse ato desde a sua origem. Essa anulação pode se dar por decisão administrativa. E a administração, ela vai efetivar essa anulação do ato, independentemente de provocação. Ela pode ser provocada, direito de petição, mas essa anulação também pode se dar de ofício. A administração pode e deve atuar de ofício, independentemente de provocação. Ao verificar a nulidade do ato, ela pode de ofício determinar a anulação desse ato, tá? Como se trata de uma análise de legalidade, o judiciário também tem o poder de anulação dos atos, nunca de ofício. A função jurisdicional no Brasil é inerte. Então, o judiciário, ele só pode atuar mediante provocação. Mas desde que ele tenha sido provocado para tanto, o poder judiciário tem a possibilidade de determinar a anulação desse ato administrativo. Claro, a gente sabe que no direito brasileiro, diz o artigo 5º, inciso 35, nenhuma lesão ou ameaça de lesão poderá ser afastada do poder judiciário. Então, desde que seja provocado para tanto, o poder judiciário tem amplo poder de controle no que diz respeito à legalidade desses atos administrativos. E aí, se o ato administrativo for viciado, a administração não só pode, como deve determinar a anulação desse ato viciado. O ato viciado será anulado pelo Poder Judiciário também, mediante provocação do particular interessado. Ok? Tem um limite. Artigo 54 da Lei 9784, é um dispositivo que cai muito nas provas de vocês. O artigo 54, ele diz que se o ato administrativo gera efeitos favoráveis a particulares, então, se eu estiver tratando de um ato ampliativo, um ato que gere efeitos favoráveis a particulares, esse ato só pode ser anulado dentro do prazo decadencial de 5 anos, salvo a má-fé do beneficiário. Então, se o ato administrativo gerou efeitos favoráveis a particulares, esse ato só pode ser anulado dentro do prazo decadencial de 5 anos, salvo a má-fé do beneficiário. Se o beneficiário tiver de má-fé, não há decadência, pode anular a qualquer tempo. Se o beneficiário estiver de boa-fé, esse ato só pode ser anulado dentro do prazo decadencial de 5 anos. Então, salvo a má-fé do beneficiário, esse ato só pode ser anulado dentro do prazo decadencial de 5 anos. Essa é a ideia. Esses atos que geram efeitos favoráveis a particulares só podem ser anulados dentro desse prazo de 5 anos de decadência, a não ser que o beneficiário esteja de má-fé, porque aí, nesse caso, não decai o direito de anular esse ato administrativo. Ok? Beleza.
Já volto em um minuto que eu quero continuar a falar um pouquinho só aqui sobre convalidação e entrar nas outras hipóteses de retirada para finalizar os atos administrativos, tá? Sai daí não.